Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje o nosso assunto é o agronegócio brasileiro, que está garantindo quase a metade do produto interno bruto brasileiro, o nosso PIB. Aliás, o Brasil está alimentando o mundo, né? Lara, é uma coisa impressionante, impressionante. Enquanto os senadores da República, vagabundos, cretinos, estão lá no Senado da República, desmoralizando o país no meio de uma pandemia, o agronegócio dá uma bofetada na cara e eu faço um apelo aos grandes homens do agronegócio brasileiro. Fiquem distante, longe, cada vez mais dos políticos. Fiquem longe do Senado da República, do STF. Sigam fazendo esse trabalho extraordinário, porque se não fosse o agronegócio, que tem deputado na Câmara dos Deputados, no Senado da República, senador, querendo destruir o agronegócio, com o movimento sem terra, as invasões, o agrotóxico. Eles fazem de tudo para destruir o agronegócio, que dá sustentabilidade no nosso país. É uma coisa incrível, né? É impressionante, né, Milton? Então, um bom dia a todos. O agronegócio, ele vem puxando, já não é de hoje, mas surpreendeu até os mais pessimistas. O crescimento que o Brasil está tendo nesse trimestre e a projeção para os próximos trimestres indica que o país, sim, começa a arrancar uma retomada em V, como diz o Paulo Guedes, e o pessoal critica. Não, V para um setor, para outro setor, mas não adianta. É o que puxa a economia. E, Milton, é verdade que a política tem mais atrapalhado do que ajudado o nosso agronegócio. Mas é importante dizer que quando o produtor trabalha só da porteira para dentro e não enxerga o que está acontecendo para o lado de fora, a política pode atrapalhar ainda mais. Porque eu sei disso, a invasão de terra. Esses políticos que nós temos aí, eles estimulam a esculhambação e a invasão. Eu não estou generalizando. Pega aí, por exemplo, o sujeito que hoje ocupa um cargo de deputado federal, que é o maior custo da bancada dos 31 deputados federais. Sabe quem é? É o líder do MST, Dionilson Marcon. Pega lá as despesas dele. Essa gente, eles trabalham 24 horas para atrapalhar o agronegócio. Eles fazem denúncias. Presidente da República, que foi presidente da República, Dilma, viajando com dinheiro do contribuinte brasileiro, com assessores, com hotéis de primeira linha, não é? Viajando em primeira classe, fazendo discurso lá fora, esculhambando com o Brasil. E são tão ignorantes que eles não sabem que o agronegócio... O Macron entrou nessa furada, o presidente francês, questionando o problema dos animais na Amazônia, como se tivesse girafa na Amazônia. Ele não sabe que a soja, o produto, que é um dos mais importantes no Brasil, né, do agronegócio, hoje, que é o cultivo da soja. Além disso, né, Lara, é bom destacar aos nossos telespectadores, o Brasil bateu o recorde mundial na exportação de carnes. Para nos falar sobre isso, sobre o cenário, ninguém melhor do que ele, que é o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, meu conterrâneo, bagense, né, amigo de longa data, Gideão Silveira Pereira, presidente da Farsul. Presidente da Farsul, seja bem-vindo. Um bom dia para o senhor. E, por favor, presidente, o senhor que é o grande líder, peça para os seus liderados ficarem longe dos senadores da República. Peça para os seus liderados, grandes empreendedores que estão levando esse Brasil a crescer cada vez mais com o agronegócio, ficarem longe do STF. Vamos botar a carne no lugar das lagostas e vinhos. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia, deputado Lara. Bom dia, estamos aí à disposição dos amigos. O Gideão, vou só antes de nós entrarmos na questão do hoje, do agronegócio, do futuro do agronegócio, do momento do agronegócio, eu gostaria só de resgatar, porque o Gideão foi também inovador, precursor, lá no início da década de 90, final da década de 80,
do chamado novo ruralismo. O novo ruralismo era uma filosofia que estava tentando ser implantada num meio bastante conservador, né, de diminuir, né, o tempo. Né, Isso foi na década de? Início da década de 90. Então ele era um menino, porque ele é um jovem. Não, menino. O presidente Gedeão deve ter mais ou menos a minha idade, eu estou de aniversário agora, dia 15 de junho. O Gedeão, eu acho que é da minha safra, da minha... eu acho que ele regula contigo. Então é um jovem. Então, no novo ruralismo, o Gedeão fez essa inovação. Era uma coisa que o pessoal meio que estranhava um pouco, mas que história é essa, ter novo ruralismo? Como é que é isso? Sempre qualquer mudança, ela causa um certo desconforto, mas ele foi em frente através do Sindicato e Associação Rural de Bagé, em que ele presidia, e ali eu também comecei a me formar, né, a conhecer a política sindical desse setor. Gedeão, do novo ruralismo para cá, Gedeão, o que avançou, o que mudou? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Eu acho que tu estás com o Milton Cardoso aí, né? Estou com o Milton Cardoso, o Gedeão não nos enxerga lá porque ele está pelo Skype. Acho que ele está na Santa Maria, na fazenda, é isso, Gedeão? Sim, eu estou na fazenda. Ô, presidente, eu quero um convite para ir conhecer essa fazenda, porque me disseram que é uma das mais modernas que tem no Brasil. Não sei se é mais moderna que está no Brasil, mas pelo menos a gente tenta colocar todas as tecnologias de ponta no nosso dia a dia aqui, né? E as transformações são muito grandes, porque o deputado Lara, meu amigo de longa data, que inclusive foi da minha diretoria quando eu fui presidente do Sindicato Rural de Bagé, e presenciou toda essa história de novo ruralismo. E o que eu tenho a dizer a todos os que estão nos acompanhando, que o novo ruralismo é o Brasil rural no dia a dia. Esta é a grande realidade, porque o deputado Lara está falando de uma época em que nós produzíamos tão somente 70, 80 milhões de toneladas de grãos. Isso lá nos anos 80, 90, os anos 90. Veja bem, eu me recordo muito bem, quando o ministro Turra era ministro da Agricultura, o Brasil não produzia mais que 80 milhões de toneladas de grãos. E hoje, este ano, nós já estamos praticamente muito próximo de 300 milhões de toneladas de grãos. Meu Deus. É 270 e pico, 280, e acho que em breve nós estaremos em 300 milhões. Então, isto, na minha concepção, deputado Milton Cardoso, é a realidade do novo, sempre o novo. Então, o novo ruralismo está sempre se renovando, porque ninguém chega nestes patamares de desenvolvimento e de chegar a uma das maiores agriculturas do mundo, e pelo menos a que mais exporta, sem inovação tecnológica. E isso o produtor rural brasileiro é muito farto em obter essas novas tecnologias. O Brasil, Gedeão, o Brasil é o maior exportador do agronegócio no mundo. Nós somos o país que mais exportamos grãos e proteína no mundo, é isso? Entendi bem? Eu te diria que é o maior exportador de carne bovina, maior exportador mundial de soja, um dos grandes exportadores de café, que é um produto nacional, grande exportador de suco de laranja, grande exportador, terceiro, creio eu, que em carne suína, o maior exportador de frango do mundo. Então, o Brasil hoje está na ponta em diversos produtos do agronegócio. Realmente, isso foi desenvolvimento muito forte nesses últimos anos. E eu, um pouquinho antes de tu entrar, eu estava conversando com o Milton aqui, as restrições, Macron não querendo que entre produto brasileiro enquanto não resolver a Amazônia. Isso aí seria mais ou menos uma certa, um pretexto ambiental para uma barreira comercial do agronegócio brasileiro? O presidente Gedeão, tem que mandar um recado para o Macron. Eu estive lá cobrindo a eleição do Macron, do François Hollande, quando ele substituiu o François Hollande. Estive lá com o Sarkozy, com um estúdio montado lá na França, em Paris. Tem que dar um recado para ele, que é o seguinte, tem que dizer para ele que a soja no Brasil não é na Amazônia, e que na Amazônia não tem girafa nem leão, e que a soja é Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Goiás. Ele não sabe disso, apesar de que o Jacques Cousteau, na década de 80, passou 2 anos e meio com aquela expedição dentro da Amazônia,
né, com a desculpa de que estavam fazendo um documentário, coisa nenhuma. Estavam fazendo um levantamento da biodiversidade e das riquezas de dentro da Amazônia. A realidade é essa, presidente. Desculpa lhe interromper aí na pergunta do Lar, mas eu queria fazer essa observação. E muito pertinente a tua observação, Milton Cardoso, porque, na realidade, o que nós estamos presenciando no mundo é que a Europa, em termos de agricultura, perdeu a competitividade. Ela não compete com mais ninguém. Os países europeus são fortemente subsidiadores dos seus produtores rurais. Os produtores rurais lá só existem porque tem subsídio e, coincidentemente ou não, estas questões vieram rapidamente após o Mercosul firmar o acordo com a União Europeia, o mercado comum europeu. Então, como eles viram que eles não têm competitividade, que a agricultura brasileira é muito mais competitiva que a agricultura europeia, e não só mais competitiva, como também, nesses últimos anos, ela vem simplesmente substituindo, porque outrora a Europa, com seus pesados subsídios, exportava muito, e hoje, quando começam a diminuir esses subsídios, porque eles têm dificuldades econômicas também, aliás, como muitos países do mundo, eles perderam. E isso aí o Brasil vem paulatinamente ocupando estes espaços. Então, evidentemente, eles vêm utilizando questões ambientais, porque tem no acordo Mercosul-União Europeia a cláusula da precaução. O que significa mais ou menos isso aí? É que qualquer questão ambiental envolvida significa que o acordo pode ser denunciado. Então, ele traz esse tipo de dificuldade. Mas nós produtores rurais brasileiros, não estamos muito preocupados com as questões do Macron, com as questões europeias, porque, como já disse, é competitividade de produtos agrícolas entre os dois blocos. Mas, sim, estamos muito preocupados e continuamos crescendo muito nos mercados asiáticos, que são os grandes consumidores do mundo agrícola hoje, é a Ásia. E, portanto, é para estes mercados que hoje o produtor rural brasileiro e nossas empresas, Brasil afora, estão focadas. Uhum. Nós vamos fazer um rápido intervalo, né? Nós já voltamos, estamos recebendo com muito prazer, nesta manhã de sábado e domingo, o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Faz um extraordinário trabalho, né? Um trabalho com muita consistência, com muita qualidade, com muita velocidade dentro desse processo da competitividade que o mundo exige neste momento, né? Com todos esses políticos que tem aí, com toda essa carga tributária que tem aí, né? Com todo esse ranço que tem aí, o agronegócio brasileiro, ele dá, neste momento, uma bofetada nestes vagabundos que estão sentados numa CPI da cloroquina no Senado da República. A palavra é exatamente essa: vagabundos, marginais e que estão usando o dinheiro público seu. Preste atenção o ano que vem na eleição. São teu inquilino durante 8 anos no teu bolso, senadores da República. Não reeleja, coloque gente nova. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com Luiz Augusto Lara e o presidente Gedeão. Eu tenho um recado da Caixa para você. Você é beneficiário do Auxílio Emergencial 2021? Tem uma notícia importante para você. A segunda parcela do benefício já começou. O calendário de pagamento segue o mês do seu aniversário. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. As datas seguem o final do NIS. E não precisa ir até a agência para receber. O dinheiro vai cair direto no seu Caixa Tem. Com ele, você tem um banco nas suas mãos e pode fazer tudo pelo celular, sem filas e aglomerações. Legal, né? Hein? Use o Caixa Tem para pagar direto na maquininha, no mercado, na farmácia e também para pagar seus boletos e contas de água, luz e telefone. Dúvidas? Acesse auxiliocaixa.gov.br ou ligue 111. Lá você encontra todas as informações. A Caixa tem orgulho de seguir na linha de frente no momento em que os brasileiros mais precisam
e vai continuar fazendo o auxílio emergencial chegar em todo o Brasil. Caixa, o banco de todos os brasileiros, governo federal. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Estamos de volta com Live News, hoje recebendo o presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira. Olha, eu achei muito interessante a observação do Gideão de que realmente há uma guerra comercial, é quase um desespero aí do bloco europeu com o nosso bloco aqui do Mercosul, com o Rio Grande do Sul, Brasil, a própria Argentina e Uruguai, e que o grande mercado é o mercado chinês. É sobre isso que está sendo, né, todo o esforço brasileiro, né, a produtividade brasileira, e é o que vem levantando... Não, e tem que ficar de olho porque a China, ela está fazendo investimento, por exemplo, para quem não sabe, a China está comprando as grandes vinícolas de Bordeaux, que é uma vitrine para o mundo inteiro, no setor vitivinícola, castelos, vinícolas. A China está investindo muito em áreas de terras na África para também tentar fazer uma competitividade com o Brasil em termos de soja. Como é que está isso, né? Pois é, eu até não sei se é justamente competitividade ou se eles querem se tornar meio autossuficientes. Me parece que a China, na próxima década, aí é a grande bola da vez, já é hoje e tende a se consolidar, Gideão. Essa questão da China comprando áreas de terras, né? A China já é o maior mercado consumidor. Como é que está enxergando isso aí para frente, Gideão, na próxima década aí? Muito otimismo, deputado Larimilton Cardoso, porque na realidade os chineses, eles estão, e volta e meia os nossos produtores inclusive perguntam, quem depende mais um do outro? Brasil é China dependente ou a China é Brasil dependente? E eu diria que há uma conjugação de fatores.
Acontece que a China, com esse crescimento fantástico que ela vem nesses últimos anos, e inclusive, apesar da pandemia, continua crescendo fortemente, ela está colocando mais ou menos 110 mil pessoas por dia na classe média. Ou seja, uma Argentina por ano, 40 milhões de pessoas mais ou menos por ano, que são pessoas, estômagos adultos. E olha bem, estômagos adultos na sociedade de consumo. Então, não há alimento que chegue. Isso é o que nós estamos comprovando. Eles tiveram recentemente um episódio muito forte, que é a peste suína africana, que praticamente dizimou boa parcela do rebanho suíno chinês, e a carne suína é a carne mais consumida pelo povo chinês, diga-se de passagem, e isso fez com que eles se apertassem e tivessem que sair pelo mundo afora atrás de carnes. Então, o Brasil bateu o recorde de exportação para a China de carne bovina, de carne de frango e de carne suína, tanto é que a nossa produção não é suficiente. Bom, como não bastasse isso, eles também passaram a incentivar a sua produção interna. E veja bem, essa produção interna de suínos, em escala já empresarial e industrial, porque o suíno na China é criado muito artesanalmente, fundo de quintal, subsídio da família no interior do país. Passaram a incrementar o frango e muito a piscicultura, e, consequentemente, eles precisaram de mais soja, e, consequentemente, precisaram de mais milho. Ainda que o Brasil não exporte milho, e eles não exporte milho para a China, mas eles já estão também olhando para o milho brasileiro, isto nos traz um cenário altamente favorável, eu diria que pelo menos até o final desta década, até possivelmente os anos 30, 2030, até possivelmente até lá. E ainda que eles estejam fazendo alguns investimentos na África, sim, sabemos que lá eles estão tendo algumas dificuldades, a não ser que levem o povo chinês lá para dentro. Isso já foi nos comunicado por uma alta autoridade chinesa aqui no nosso Brasil. E, portanto, eles têm, dentro deste cenário, o Brasil como um fornecedor confiável e dê continuidade e qualidade nos seus produtos. E falar em qualidade nos seus produtos, que é realmente algo que nos preocupa e muito, veja bem que agora, semana passada, tivemos uma grande conquista do povo brasileiro, não é uma conquista só do produto, não. É uma conquista do Brasil, que foi o país com algumas regiões livre de aftosa, sem vacinação. Sim. E isto traz no seu bojo o seguinte significado: o Brasil cada vez produz mais quantidade com mais qualidade. E basta termos tido esse certificado da OIE para dizer ao mundo que uma parte do Brasil já está livre destas enfermidades, assim como no passado ficamos livres também de peste suína clássica, o que nos permite avançar por diversos mercados com a carne suína, e agora há outros mercados com a carne bovina. E, independente disso, também a qualidade daquilo que nós fazemos em termos de grãos, a qualidade da nossa soja, a qualidade do nosso milho, a qualidade das nossas frutas, que segue entrando fortemente na Europa, sim, diga-se passagem, por necessidade europeia, evidentemente, porque nós somos um país tropical e um grande produtor de frutas. Não, e as frutas deles lá são muito ruins, né, Gideon? Mas eu queria só voltar um pouquinho nessa questão da febre aftosa. Essa é uma grande notícia, mas que ela não chegou bem, digamos assim, ela não foi bem entendida da importância de ser uma grande notícia para todos os gaúchos. Sim, mas você viu, não é só o problema do Rio Grande do Sul, você está vendo no Brasil, você viu, por exemplo, nos telejornais das grandes redes de televisão, nos grandes programas de emissoras de rádio, você tem acompanhado na mídia em geral algum destaque, manchete, de que o agronegócio brasileiro disparou o PIB brasileiro, está recuperando no meio de uma pandemia? Claro que não, porque isso é notícia boa. O negócio é Covid e Bolsonaro. Esse é que é o negócio da mídia brasileira. Lamentavelmente, não valoriza o agronegócio. Nesse momento, o agronegócio deveria ser manchete em todos os telejornais para mostrar o trabalho que está sendo feito.
Então, mas o que vem é o contrário, né? Ainda bem que nós temos aqui a Band e o Live News que valorizam esse tipo de assunto e o assunto específico da febre aftosa. Eu lembro, Gidião, ainda tu eras diretor da Farsul, o presidente era José Rivacir Esperotto, quando nós tivemos aqui um surto de febre aftosa anos 99, 2000, eu acho que era, 2000, 2001, e uma delegação gaúcha foi até a OIE, Organização Internacional de Epizootíase, na França, e lá nós tentamos amenizar o estrago que os casos de aftosa aconteceram, né, fizeram acontecer aqui no Rio Grande do Sul, né, e isso prejudicou muito a venda de carne gaúcha, seja bovina, seja ovina. E tu sabe qual é o maior problema disso, sem querer te interromper? É o esforço grande que a Farsul faz e que os empresários do agronegócio fazem pelo seguinte: nós não temos fiscalização com as nossas fronteiras, produtos animais, vegetais. Eu não estou nem falando em drogas, em contrabando, tráfico de armas, enfim. São 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8.500 quilômetros de fronteira marítima. Não tem fiscalização. Então, imagina, se para isso tudo que tu falou já é ruim, imagina para a questão do agronegócio. Mas, Gidião, um pouquinho mais só, o que representa estar livre da febre aftosa, ser declarado como um território livre de febre aftosa, o que representa isso, vamos lá, no bolso do produtor rural, do pecuarista, do produtor de proteína, Gidião? O deputado Luiz Augusto Lara, só para fazer uma coisa, Carlos Rivacir Esperotto, fala assim, José. Eu falei José, desculpa, é que eu tenho o José Esperotto, que é nosso prefeito de Guaíba. Claro. Deputado, creio. Perdão, ato falho aqui. Carlos, saudoso Carlos Rivacir Esperotto. Mas, de qualquer maneira, acho que o Milton Cardoso também levantou uma questão pertinente aí, a quantidade de notícias boas da semana, essa semana que está passando, em que o PIB brasileiro provavelmente vai a 5% este ano, né? Sim. Já há quem diga que vai a 5%. São notícias muito boas. Os principais bancos dizem isso. Essa semana passada eu escutei algum noticiário na própria Band colocando esses termos. Claro que nem todos gostam de publicar isso aí, porque o Milton Cardoso colocou com muita propriedade o porquê de não gostarem de dar notícias boas para o povo brasileiro. E essa notícia para nós, agricultores, nós produtores rurais, da retirada da vacina de febre aftosa, realmente é uma notícia bastante alvissareira, que embora ela não vá trazer grandes resultados no curtíssimo prazo, não, ela não traz, a não ser na suinocultura. Na suinocultura, evidentemente, vai trazer, porque nós vamos conseguir entrar com carne e com osso na China, além de miúdos, que hoje não é permitido, nem para o estado do Rio Grande do Sul, nem para o Paraná, que são os 3 grandes estados, mais Santa Catarina, que já conseguia, porque ela há mais de 10 anos livre de aftosa sem vacinação, mas isso significa que nós podemos pegar esse certificado da OIE e bater nas portas de alguns países que pagam caro, pagam bem e importam bastante, a exemplo do Japão, a exemplo da Coreia do Sul, do próprio México, do próprio Canadá, que são países que pensam dessa forma, só compram carne bovina de países que não usam a vacina. Então, isto no médio prazo, eu diria assim, evidentemente que vai repercutir, sim, no bolso do produtor rural, sem dúvida nenhuma. Agora, o importante disso tudo, o deputado Milton Cardoso, é que a maneira como o agronegócio brasileiro vai crescendo, e vai continuar crescendo, tanto em grãos quanto em carnes. Dentro desta realidade, nós temos que cada vez avançarmos sobre mais mercados. Nós cada vez precisamos de mais mercados, porque se não tivermos esses mercados lá fora, olha que nós temos uma população de 210, 220 milhões de pessoas e estamos produzindo alimento, já dizem que para 1,5 bilhão de pessoas. Não sei se vai a tanto, mas é bem mais do que 1 bilhão de pessoas. Então, vejam bem, se nós não temos esses mercados lá fora, nós teríamos
reflexos gravíssimos aqui dentro do nosso produtor rural, porque realmente nós ficaríamos atolados embaixo de montanhas de grãos e de carnes. Então, cada vez nós precisamos de mais mercados e cada vez nós temos que nos preocupar mais com a qualidade daquilo que nós estamos produzindo, que é para galgarmos posições e atingirmos realmente todos esses mercados. São mercados de alto poder aquisitivo, países de primeiro mundo, países ricos, diga-se de passagem. E nós estamos dando este atestado de que realmente nós estamos fazendo as coisas dentro do nosso país com muita seriedade, com muita qualidade e com muita quantidade. É verdade. E o trabalho, quando eu falei ali das fronteiras, é justamente isso. Eu tenho certeza que o poder público não dá conta do recado e são os empreendedores da agropecuária, principalmente da pecuária, investidores, que fazem esse trabalho na fronteira. Nós temos entrada e saída de produtos animais e vegetais de uma maneira clandestina, assim, absurda. Nós vamos fazer um intervalo rápido e voltamos em seguida. Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o Banco dos Brasileiros, com a presença agradável deste grande empreendedor, deste grande líder, Gedeão, presidente da Farsul. Eu vou deixar uma pergunta aqui, duas questões para depois do intervalo. Como ele está vendo, né? O setor está acompanhando a Tereza Cristina no Ministério da Agricultura e como ele também está vendo essa decisão do governo argentino de proibir a exportação do agronegócio, se não me falha a memória, por 30 dias ou 60 dias. Depois do intervalo, voltamos com Luiz Augusto Lara e presidente da Farsul, Gedeão. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, hoje recebendo Gedeão Pereira, produtor, presidente da Farsul. Um grande almoço para você que nos dá o prazer da audiência. Deve estar preparando aí o almoço, né? Tomando aquela... Chimarrão.
matezinho. Chimarrão? Eu não tomo chimarrão. Tu não toma chimarrão? Não, eu acho um negócio desagradável. Olha aqui, ó, tomar água quente com erva. Mas, ô, Que Milton, isso? deixa eu te É um dizer, negócio Milton, horroroso. tu Qual é o toma- gosto que tem de chupar uma bomba com uma erva com água quente? Eu vou te dar um desconto, Mas vem cá, porque que como isso? carioca, tu gostava Que é mesmo isso? na reunião dançante que tu fazia lá, as reuniãozinhas dançantes Sim. quando tu era guri, Sim. de Cuba Livre, de samba. Sim, da minha época, Bom, eu sou da época do Gedeão. Você É. nem sabia onde é que era Bagé. É. E eu e o Gedeão, eu até vou perguntar para o presidente Gedeão, também vou tocar nesse assunto. O que aconteceu, presidente Gedeão, com o nosso país, que na década de 70, quando nós cantávamos, lembra, presidente? 90 milhões em ação para frente, Brasil, salve a seleção. O nosso PIB era superior ao PIB da China. E de lá para cá nós chegamos a 210 milhões de habitantes e a China nos passou, mas olha assim, ó, bota velocidade nisso. É que de lá Bota para cá, velocidade de lá nisso. para cá a China tem um governo só e consegue fazer planejamento. E nós ficamos Não, é que nessa nós coisa... ficamos com corruptos, né? Muitos não, corruptos é. e bandidos no governo, desde a mas- época do Sarney, aí o que aconteceu? Né? É Collor, verdade. Mas eu acho que o vai e vem... Dilma, o vai- Lula, Fernando Henrique. Hein? Não é fácil, não é fácil. É o vai e vem lá quando eles pegam, eles terminam com o cara. O corrupto não vai nem para cadeia. O corrupto eles exterminam com o cara. Mas, Gideão, eu acho que o Milton fez aqui, antes do intervalo, saber considerações a respeito do trabalho da ministra, Tereza Cristina, e dessa medida que ele fala da Argentina aí, que nesse momento também afeta o agronegócio. Como é que vocês estão, esses dois pontos aí, Gideão, como é que vocês estão encarando isso? Creio que a musiquinha que o Milton Cardoso falava em 70 milhões e não 90 milhões, hein, Milton? Somos 70 milhões em ação? Me recordo bem disso aí, foi na Copa de 70. 70. Se eu não me engano. Exato. Bom, mas vamos lá. Eu tenho tido a oportunidade, pelo fato também de acumular o cargo de diretor de mercado internacional da nossa CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, eu tive a oportunidade antes do Covid, evidentemente, agora tudo mudou, de ter acompanhado a nossa grande ministra, Tereza Cristina. Foi ela que abriu o Mercosul, viu? Esse acordo deve-se à ministra Tereza Cristina. Na realidade, eu tive a oportunidade de acompanhar a ministra como emissário da CNA as últimas missões oficiais do Brasil, ao Japão, 2 vezes à China, à Índia, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Além de alguma coisa aqui pela América do Sul também. Mas, de qualquer maneira, eu relato sempre um fato que eu achei deveras importante, que foi quando foi oferecido o jantar pelo Xi Jinping, nada mais, nada menos que o Xi Jinping, no Palácio, lá em Pequim, onde nós fomos a esse jantar, os convidados pela ministra Tereza Cristina, e tivemos a oportunidade de ter presenciado aqueles momentos em que estenderam um tapete vermelho ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu diria o seguinte, e até perguntei à ministra depois na saída do Palácio, digo, ministra, esse tapete vermelho é exatamente para o presidente Jair Messias Bolsonaro ou a tudo aquilo que ele representa, que é a agricultura brasileira? Porque, na realidade, os chineses, o que nos compram? Muita comida. Então, realmente, estenderam um tapete vermelho ao presidente. E em qualquer lugar que a gente passava por este mundo afora, me recordo muito bem nos Emirados Árabes, onde abriram durante os 2 dias que estivemos lá, desfraldaram a bandeira brasileira da altura de um edifício de 20 andares, mais ou menos. Toda a lateral do edifício também era a bandeira do Brasil. Assim como quando chegamos em Riad, também estava tapado de bandeiras do Brasil. Ou seja, aonde o presidente tem ido, junto com a ministra, nossa ministra, grande ministra Tereza Cristina, o mundo tem aberto as portas, porque o Brasil hoje é uma potência agrícola mundial. Esta é a grande realidade. E quem nos colocou isso, em 2 ocasiões, uma delas foi o embaixador Wai Min, que é o embaixador da China no Brasil, bem conhecido hoje por causa da vacina, da Coronavac, essas idas e vindas dessas relações bilaterais,
E também o Ted Chapman, que é o embaixador americano que esteve conosco almoçando na Farsul, e também colocou com clareza, o Brasil hoje é uma potência mundial do agronegócio. Os dois embaixadores das duas maiores potências do mundo disseram isso, o Brasil é uma grande potência agrícola. O fato Argentina, que é justamente tudo aquilo que não se quer num país, é um exemplo clássico da Venezuela. O que está acontecendo na Venezuela? Fome, miséria, tá? Esta é a realidade. E nós estamos observando que aqui, no nosso país, aqui no país vizinho, a Argentina agora proibiu, com o pretexto de economizar a comida, para baixar o valor da comida, quando a grande origem dos problemas argentinos é o gasto fiscal argentino, vamos ser claros, gasta mais do que recebe, gasta mais do que arrecada, consequentemente, o prejuízo vem na certa e esses governos populistas, demagógicos, tratam de descarregar no produtor rural. Então, proibiram a exportação de carnes por 30 dias, pelo menos. Não sei se vão prorrogar ou não, mas o fato é que cada vez que a Argentina sai do mercado, quem ocupa o espaço é o Brasil. E assim tem sido desde o casal Kirchner, quando presidiram a Argentina, também as diversas brigas com os produtores rurais argentinos, quem levou vantagem foi o Brasil. Sem dúvida nenhuma, o Brasil hoje tem sido este país que vem ocupando os espaços. Evidentemente que temos que ter as nossas grandes preocupações para o futuro, sem dúvida nenhuma, são preocupações de natureza política, porque não nos servem os populismos, notadamente os populismos de esquerda, porque eles detonam com a cláusula, é o calcanhar de Aquiles da agricultura, que é o direito de propriedade. E, via de regra, a esquerda sempre contesta o direito de propriedade. E se contesta o direito de propriedade, não existe país do mundo que tenha alcançado desenvolvimento, chegado ao primeiro mundo, contestando o velho e sempre direito de propriedade. Portanto, realmente é alguma coisa que nos preocupa assim, em termos de futuro, mas oxalá, Deus é brasileiro, como todos nós dizemos, né? E o Brasil saberá muito bem o que vai fazer daqui a um ano e meio. Não, eu fico imaginando o seguinte, Milton, olha aqui, tem muito brasileiro que comprou áreas de terra no Uruguai e lá está praticando a sua pecuária, a sua agricultura, muito, especialmente nas áreas de fronteira. Eu conheço muitos bagienses que compraram no Uruguai. Sim, até porque a tributação é outra, a competitividade é outra. Imagina, olha aqui. Aqui é uma voracidade, né? O gado uruguaio, o gado argentino e o gado gaúcho são muito parecidos. Todos estão no Pampa, né, Gidião? Todos estão no Pampa, são raças britânicas, uma carne mais macia, enfim, tudo isso que a gente sabe. Só que nós temos que aqui competir com um gado zebuíno, digamos assim, lá do Brasil Central, que requer menos cuidado, que é um gado menos frágil, né? Bom, e nós queremos ocupar esses mercados que o Uruguai ocupa, o Gidião falou aqui, isso é Canadá, Estados Unidos, Japão. Hoje a carne uruguaia é super valorizada, ela vende para os principais mercados que querem esse tipo de carne. Eu quero que você e eu queria que você e o presidente Gidião explique para o telespectador que está nos acompanhando aí, deve estar preparando o almoço, por que está tão caro o preço da carne no Brasil? Então, eu quero chegar lá, mas só para fazer né, para a gente poder entender esse contexto. Bom, o que acontece? Aí, tu és um empresário que diz o seguinte, olha, eu não consigo mais competir no Brasil, porque eu tenho uma carne da mesma qualidade do Uruguai, então eu estou indo para o Uruguai porque a carne lá eu vendo por um preço melhor para fora. Eu tenho lá segurança jurídica, que eu acho que é o principal ponto. A propriedade não é questionada no Uruguai, né? As regras são claras. Por isso é que eu estou dizendo para o empreendedor do agronegócio brasileiro se afastar dos políticos. Não, mas não tem como ser, porque aí o bicho longe. Pega, tem que estar no lugar certo. Bom, aí o que acontece? Aí tu chega, um governo,
aí a política, aí vem a política que está dizendo, diz o seguinte, não, a partir de agora, não interessa se tu comprou terras aqui, se tu vai estar investindo aqui, tu a partir de agora não pode mais exportar. Bom, terminou a insegurança jurídica total. Né? E o Brasil, ao longo dos anos, aí nas últimas décadas, conviveu muito com isso. Bom, então, nesse sentido, a Argentina começa a ficar para trás naquilo que é uma das suas principais commodities, praticamente, que é a carne. Agora, nós estamos aqui com o preço da carne, que também dispara. Né? Então o Brasil teria que fazer a mesma coisa que a Argentina, proibir a produção de carne para baixar o preço da carne. Isso aí não existe, Lara. Isso aí é o seguinte... Não existe, né, Isso aí não existe, Lara. Não Olha existe, aqui, ó. Nós temos um presidente da República, um cara foi presidente da República, é um ladrão corrupto que está aí, que é o candidato do STF, que quer voltar para o Palácio do Planalto. Teve a Dilma, com todas as trapalhadas, o Fernando Henrique, o Collor, nenhum desses caras, e o próximo que vier... Eu duvido que tenha coragem de fazer um enfrentamento com o agronegócio. Se ele fizer, ele cai tudo. O agronegócio é que sustenta o Brasil. Não tem a mínima possibilidade de um presidente da República, pode ser o maior rastaquera, que nem foi esse Lula, de chegar e dizer assim, o agronegócio a partir de agora está proibido no Brasil. Mas a intervenção estatal no mercado, ela é desastrosa, ela termina com décadas de construção. Bom, nós estamos vivendo agora para o consumidor, um momento em que a carne está muito cara. Eu quero ouvir o Gideão, depois do intervalo. Depois do intervalo, né? Quais as opções que o Brasil tem para isso, sem esse caminho torto, né, barbeiro e maldoso do governo argentino, que é impedir que o empresário possa fazer os seus investimentos dentro de uma segurança jurídica. E ainda quero ver, antes de morrer, né, porque a gente nunca sabe quando é que vai embora, eu posso ir amanhã, mas não queria ficar mais um pouquinho por aqui. Para acabar com esse negócio, você chega num estabelecimento para comprar uma carne, para fazer um churrasco, o sujeito vem e olha para você e diz assim, isso aqui é uma costela uruguaia. Sim, mas e a do Rio Grande do Sul? Eu quero que o cara diga assim, lá fora. Não, mas essa aqui é uma carne uruguaia. Tá aí, cara pálido. Eu quero a carne daqui, que é boa. Costela daqui, gaúcha, lá da fronteira, né? Não sei lá de onde. Nós vamos fazer um intervalo rápido, voltamos com Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Caixa, o banco de todos os brasileiros, Luiz Augusto Lara e Gedeão, presidente da Farsul. Em seguida. Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Estamos de volta com Live News, recebendo o Gedeão Pereira, presidente da Farsul. Então, vamos direto ao ponto com o Gedeão agora, né? Gedeão, explica para nós, com toda a nossa produção e, obviamente, eu sei que é uma questão de mercado, mas destrincha isso para nós. Por que a carne no Brasil está tão cara e qual é, digamos assim, a perspectiva para os próximos meses, para os próximos anos, né? Eu sei, por exemplo, no Uruguai, teve um momento em que toda a carne do uruguaia estava indo para os Estados Unidos. E aí, na fronteira, principalmente, o Uruguai chegava a comprar carne brasileira para o seu... para a sua subsistência, para o consumo interno uruguaio, chegava a estar comprando carne brasileira porque a carne uruguaia estava sendo vendida para fora por um preço em dólar. Como aqui no Brasil, como é que nós vamos contornar isso aqui no Brasil? Se tem como contornar, eu vou dar uma dica antes do presidente Gedeão falar. Olha aí. Quando parar de pagar 7 milhões e 500 mil dólares por ano, o custo de um deputado federal, de um senador da República, quando pararem de roubar, quando parar essa voracidade da carga tributária, que é um labirinto, nós podemos... Vai sobrar mais dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Mas, Gedeão, vamos lá, tenta trocar em miúdos isso para nós, Gedeão, esse fenômeno que está acontecendo aí. Eu acho que o Milton abordou um tema aí que vai sobrar dinheiro para aumentar os investimentos e aumentar a empregabilidade das pessoas. Isso é uma coisa, é um fato. Porque, na realidade, o que nós estamos presenciando no mundo é que o Brasil era um país barato, relativamente barato em termos de comida, diga-se de passagem. Tanto é que aqui, nós que estamos aqui na fronteira com o Uruguai, sempre que atravessávamos a fronteira, a gente estranhava o preço dos produtos na gôndola dos supermercados uruguaios, bem acima dos preços da nossa, assim como na Argentina. Tanto é que produtos de alimentação, eles levam muito do Brasil e continuam levando, diga-se de passagem. Agora, realmente, voltamos ao componente China, que é o grande influenciador dessa valorização das commodities do mercado internacional, porque, na realidade, houve uma valorização generalizada no mundo inteiro, houve uma inflação nas commodities, sim, e tudo por questão de demanda, e principalmente demanda da China. A China hoje, para termos ideia, ela está pagando preços pela carne bovina que nós não imaginávamos que pudesse acontecer anos passados. Agora, o que serve, eu diria assim, de consolo ao consumidor brasileiro, que vai ao supermercado e chia, olha, subiu o preço da carne, subiu o preço do feijão, subiu o leite que está mais... ainda com problemas de crise, de passagem, mas nós temos que ver também que, além dos mercados estarem demandando lá fora,
nós tínhamos uma cotação, uma desvalorização do real, também frente ao dólar, que agora começa a se recompor. Diga-se de passagem, essa semana que passou, a Bolsa de Valores bateu recorde, o câmbio já desceu significativamente, mas, de qualquer maneira, o que serve de consolo ao nosso consumidor é que ele vai na gôndola do supermercado e o supermercado está plenamente abastecido. Diferente de outros países que, durante a pandemia, inclusive alguns países europeus, faltou comida na gôndola. Nós vemos, chegamos a ver nas televisões brasileiras aquelas cenas de gente brigando na porta do supermercado, disputando alimentos. Isso aí nunca ocorreu no Brasil, apesar da pandemia, de passagem. Justamente porque o país produz e produz muito. E ele está hoje cada vez mais inserido nesse contexto internacional e, evidentemente, que num contexto internacional, nós o que estamos vendo são os mesmos preços praticamente no mundo inteiro. Agora, evidentemente, que uma atitude como essa da Argentina, que proíbe a exportação de carne, isso é a pior situação que pode acontecer para qualquer país. Sim. Porque se me desestimularem hoje como produtor rural, ou desestimularem qualquer empreendedor nosso, na realidade, o que ele faz? Ele simplesmente para de investir no seu negócio. E quando ele para de investir no seu negócio, é menos produção que vai ao mercado. Então, o que está fazendo a Argentina agora significa que, se ela consegue baixar o preço da carne no curto prazo, significa, como fez o casal Kirchner lá atrás, e a pecuária argentina diminuiu em 12 milhões de cabeças, 12 milhões de cabeças, enquanto a pecuária brasileira cresceu acima dos 200 milhões de cabeças. Justamente essa foi um dos motivos, porque o nosso produtor aqui ficou estimulado a investir, enquanto do vizinho país foi desestimulado. Então, essas relações comerciais, as relações de eficiência produtiva, não podem jamais ser desestimuladas por qualquer governo. Porque quem paga essa conta, no curto prazo, é o próprio consumidor. Eu não estou aqui para defender o pecuarista nem nada, mas a bem da verdade e de fatos que eu aprendi com o jornalismo, né? Fazer jornalismo em cima da verdade de fatos. A grande verdade é o seguinte, a mídia faz um barulho grande, claro que está caro o preço da carne, mas a mesma mídia não tem coragem de fazer o mesmo barulho com a indústria farmacêutica nacional e internacional. Produtos que tiveram aumento de 4.000%. Sabe por quê? Porque a indústria nacional e internacional farmacêutica abastece a mídia com propaganda. Tem mais então, essa. A realidade é essa. Bom, Milton, nós estamos chegando no final do programa aqui, Gidião. Eu quero aproveitar aqui e deixar um abraço que foi nos transmitido aqui para que nós transmitíssemos a ti, do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Disse, olha, vocês vão falar com o Gidião, mande um abraço para ele, do último programa que nós fizemos aqui. Aí depois tivemos problema lá com o Skype e tal, que a gente não conseguiu entrar contigo, mas fica transmitido aqui do general. E acho que se o general Mourão vier ao Senado da República, ele vai buscar o Gedeão para ser o primeiro suplente. Olha, o pai Milton joga os búzios aqui, ele tem uma clarividência. Amigo, não, eu sou bem informado. Eu sei que tu é bem informado. Passei um bom tempo em Brasília, tem boas informações. Gente, eu quero agradecer aqui não só o Gidião, mas a nossa plateia virtual, né, que está aqui junto conosco, né, participando, né, rapidinho aqui, o Brum. Grande abraço, Carlos Brum. Aí, Brum, valeu, obrigado aí pela parceria, Milton, junto conosco também, né? O pessoal lá, o Bolinha, lá de Barra do Ribeiro, Brum de Alvorada. O nosso tempo estourou. Gidião, muito obrigado, um grande abraço, parabéns pelo trabalho, conte conosco sempre aqui. Obrigado, deputado Luiz Augusto Lara, obrigado, Milton Cardoso, e apenas um comentário. Hamilton Mourão, um grande brasileiro. Grande abraço a todos e muito obrigado. Eu estou aguardando aí para conhecer essa fazenda aí. Quando eu receber o convite, eu estou me oferecendo, né? Quero conhecer essa fazenda, que diz que é uma das fazendas mais modernas do Brasil, da América do Sul. Tem que levar ele a Bagé. Vamos levar ele a Bagé, Vou comer uma carne aí em Bagé. Mas não me venha com carne uruguaia, né? Muito obrigado. Estamos chegando ao final. Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. E se quiser rever esse programa no canal do YouTube, Live News RS. Até o próximo programa. Até lá.